Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Meu nome é Aimee e eu apresento esse podcast com a intenção, com a motivação de te aproximar de Cristo e te revelar a palavra dele. E se você já é frequente aqui, se você já visitou algum episódio e retornou ao podcast, seja muito bem-vindo de volta. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre 3 hábitos que mudaram a minha vida no sentido de terem tornado ela mais leve de alguma maneira. O primeiro hábito é contemplar a natureza. Eu não sei onde você mora, a região em que você frequenta, né, o lugar em que você frequenta neste grande planeta Terra, mas eu sempre gosto de estar contemplando a natureza, seja o céu, sejam as árvores, sejam os pássaros. Eu amo fazer isso. Eles são criação do Senhor, eles são criados, eles foram criados pelo Senhor. Então isso sempre me traz muita paz, olhar para os pássaros, me lembra, Mateus 6, olhar para os céus, me lembra o Salmo 19. E por que eu estou citando justamente esses versículos enquanto eu falo? Porque é incrível de ver como que a criação reflete a glória do Criador. Então eu realmente te incentivo a fazer isso, isso me ajuda muito. Se você tem ansiedade, isso também talvez possa te auxiliar. E o segundo hábito é planejar minhas tarefas, meus afazeres, eventos, etc., compromissos mesmo, em uma agenda, ter algum meio de eu organizar isso de uma maneira visível, que eu consiga ver, que eu consiga ter um plano mais amplo, do que eu tenho que fazer. Eu gosto bastante de agenda física mesmo, papel, eu amo mexer com isso, prefiro, para mim é melhor do que digitalmente, sabe? Mas eu não sei qual é o melhor para você. Então, se você ainda não tem esse hábito e deseja adquirir, eu altamente recomendo você fazer isso. Seja uma agenda física, seja uma agenda digital, a do Google mesmo, ou até mesmo as notas do seu celular, se isso for bom para você. Um planner também eu recomendo, mas de alguma maneira que você consiga organizar melhor os seus afazeres, até porque é algo que Deus me ensinou a respeito disso. Se você olhar a criação, foram 7 dias, Então ele separou um dia para criar cada coisa, No primeiro dia, o que ele criou? Ele separou a luz das trevas. No segundo dia, ele separou a água dos céus das águas da terra. No terceiro dia, ele criou a terra, A vegetação e etc. Então, assim, ele foi intencional em criar cada coisa em determinado dia. E ainda no sétimo ele descansou. Então, isso me ensina muito a respeito de organização. Deus é um Deus de ordem, Ele não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus realmente que gosta de ordem. E assim como Ele, nós também devemos ser organizados nas nossas coisas. Não necessariamente controlar tudo. É claro que a gente tem que planejar, A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas ainda assim, faz parte, é da natureza humana que nós façamos planos, desde que também nós confiemos no Senhor, nós façamos a nossa parte confiando nele, não apenas na força do nosso braço ou querendo ter o domínio e o controle sobre tudo. E o terceiro e último hábito, para mim, é o hábito mais importante de todos que eu falei aqui, que é falar com o Espírito Santo durante o dia. Eu confesso para vocês que esse hábito eu ainda estou aprendendo a desenvolver ele e eu desejo fazer isso muito mais vezes durante o dia, mas eu amo realmente chamar o Espírito Santo para participar comigo, para viver realmente. Eu quero viver com Cristo, é literalmente convidar o Espírito Santo para me guiar durante todo o dia, eu estar em oração, em espírito, eu estar falando com ele aonde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo. Então, falar com ele durante o dia realmente torna a minha vida muito mais leve, facilita muitas coisas, Isso impede com que eu peque, isso faz com que eu esteja com os meus olhos fixados em Cristo e a minha mente atenta, sensível à voz do Espírito Santo. E sabendo que Ele é um Deus bom e que eu posso confiar na bondade dEle, com certeza, chamar Ele para fazer parte da minha vida muda tudo, Até porque Jesus é a própria vida, então é maravilhoso. E antes de eu concluir, finalizar de fato esse episódio, eu quero te fazer um convite. No dia 18 de setembro, daqui a 2 dias, o podcast vai estar comemorando 1 ano de existência.
E para comemorar isso, né, de fato, eu vou estar realizando a primeira publicação, né? Eu vou estar fazendo a primeira postagem no Instagram do podcast. Se você não sabia, o A Palavra do Evangelho tem sim um Instagram, que ainda não tem conteúdo por lá, justamente a inauguração em si vai ser domingo agora. É só você seguir lá, é @palavradoevangelho_. E se você já segue, pode compartilhar para todo mundo. E eu tenho certeza, gente, que se você é abençoado pelo conteúdo que é postado aqui nos episódios, se você é edificado por eles, você vai ser ainda mais pelo conteúdo que tá para sair, que irá sair no Instagram do podcast. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e a gente se vê lá.